Gente, então eu vou começar então, tá? Eu vou dar início. E se entrar alguém, como faz um barulho pra mim, para vou e paro, tá ok? Só me deem um feedback antes da gente começar. Todos estão continuando vendo a apostila? A primeira. Tá bom então. Então vou iniciar. O que que acontece? Semana passada a gente viu sobre cardiovascular e aí eu expliquei para vocês. Sempre vai ser, né, a gente vai ver a questão da anatomia e fisiologia e aí depois a gente vai ver doenças e os cuidados de enfermagem, tá? Sempre vai ser assim. É, a gente, né, nessa matéria em específica, a gente vê os principais, né, que é o respiratório, que foi o que a professora Dani deu. Na semana passada eu dei para vocês, e hoje a gente vai ver, né, os outros sistemas a gente vai ver nas matérias, né, e aí por isso que aqui a gente só trabalha as principais. Então, para a gente poder entender sobre esse sistema, sobre o sistema gastrointestinal. A gente primeiro precisa entender sobre a questão da anatomia, né? E aí, quais seriam os principais órgãos, né? A gente vale lembrar que do sistema gastrointestinal, né, existem dois grupos de órgãos. O que conhece como órgão principal, né, órgãos principais e órgãos anexos. Qual a diferença entre órgãos principais e órgãos anexos? Né? Os órgãos principais, gente, são aqueles, né, onde o alimento vai passar. Por um exemplo, o alimento, né, para que ele se inicie o processo, né, alimentar, né, dentro do nosso organismo, ele vai passar, né, no caso, pela boca, né? Depois da boca, ele vai passar pela faringe, da faringe vai para o esôfago, do esôfago para o estômago e depois para o intestino, né? Para o intestino delgado e depois para o intestino grosso, até, né, ele ser absorvido ou ser eliminado. E aí, para a gente poder, né, entender isso, né, precisa, né, todos esses órgãos que eu falei para vocês, eles sofrer ações de outros órgãos, né, que no caso seria o que a gente conhece de órgãos anexos. Por um exemplo, na boca a gente tem dois outros órgãos, né, que seriam anexos, que seriam as glândulas salivares e a língua e os dentes, né? Esses três, né? Glândulas salivares, dentes e língua. Função de cada um deles, né? No caso, a língua e os dentes, eles têm a função, né, do processo que a gente chama de processo físico, né? Que basicamente, gente, ela vai ajudar a fazer a deteriorização do alimento, ou seja, transformar, né, de uma partícula maior para uma partícula menor. Só um momentinho, gente, as pessoas entrando na sala. Um momentinho, por favor. Voltando, gente. Então a gente vai ver, né, que logo lá no início, logo lá na boca, né, o alimento ele vai, ser, né, deteriorado pela língua e o dente, né, que eles vão ser responsáveis, né, por essa diminuição
do alimento, ou seja, vai diminuir o tamanho para que quando ele for deglutido seja mais fácil, né, para que ele o processo lá no estômago de digestão, né? E aí para vocês, né, lá da boca, ainda lá no processo, né, de ajudar no processo de digestão, a gente ainda vai ter as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas vão fazer o que a gente conhece como processo químico. Então a gente vai ter o processo físico, que vai ser pela língua e pelos dentes, e pelo processo que vai ser pelas glândulas salivares, que elas vão lançar o que conhece como enzimas. Essas enzimas também vai ajudar no processo, né, de digestão. No momento em que o alimento, né, que a gente vai consumir, ele sofre esse processo, tanto químico quanto físico, lá na boca, a gente já não vai chamá-lo ele de alimento, e sim como, né, bolo alimentar. E aí o alimentar ele vai sair da boca, vai passar pela faringe, pelo esôfago e vai chegar no estômago. No estômago, o que vai acontecer? Né? Eu acho que todos já sabem, é o processo de digestão. Né? A digestão ela acontece, né? Acontece também, né, através da ação do suco gástrico, né, que é um processo químico que acontece para ajudar no processo de digestão. E aí o que é a digestão, gente? É a transformação alimentar de macromoléculas em micromoléculas. Exemplos, né? A gente consome carne. A carne ela tem proteínas. As proteínas são macromoléculas. E aí, basicamente, a gente vai ver que essas macromoléculas de proteínas, o estômago, né, as enzimas do estômago têm a responsabilidade de transformar em micromoléculas, né, que seriam os aminoácidos. Então, os aminoácidos, na verdade, são os conjuntos de uma proteína, que aí, realmente, a gente vai, né, quando a gente transforma Professor, Oi? tá travando muito. Tá, um momentinho, deixa eu tentar fazer um teste aqui. Tá bom. Pessoal, vê se melhorou para mim, por favor. Agora tá melhor. Pelo menos parece. Ok, estão me ouvindo melhor então? Sim, tá bem melhor. Se travar novamente, você só me avisar, por favor. Tá bom. Então, o que acontece, gente? Eu preciso, né, entender, basicamente, que lá no estômago, né, a principal função do estômago é diminuir ainda mais as partículas, né, para que basicamente ela possa ser absorvida. Aonde é absorvida, né, essas micropartículas? Elas são absorvidas depois do estômago, que é lá no intestino, né? Então, a principal função do estômago é transformar as moléculas em micromoléculas, para que quando chegue no estômago, essas micromoléculas elas sejam absorvidas, tá?
Então, essa é a grande função, né, que a gente vai ter o gástrico, que fica lá responsável por transformar essas moléculas em moléculas ainda, tá? E aí, né, essas moléculas que chegam lá no estômago, elas vão chegar com o objetivo de serem absorvidas. E aí vão ser absorvidas aonde? Né? A gente tem dois intestinos, né? O delgado e o grosso. Elas vão ser absorvidas no intestino delgado, né? E aí, o que é absorvido vai lá, né? Vai continuar o caminho, que seria no intestino grosso. Chegou no intestino grosso, o que vai ser absorvido? A água, né? Então, no intestino delgado se absorve nutrientes. No intestino grosso se absorve a água. Tá falhando ainda, gente? O professor ainda tá falhando. Tá falhando toda hora. Tá, normalmente. Tá falhando toda hora. Vê agora, gente. Parece que parou. Tá. Qualquer coisa vocês me falem de novo, tá? Tá bom. Tá. Então, voltando, né? Então, só para entenderem, a principal função, então, estaria relacionado à transformação lá no estômago de moléculas em moléculas menores, né? Com o objetivo, né, de ser absorvido lá no intestino. Né? E aí, só recapitulando, né, o intestino delgado ele vai ser responsável, né, pela absorção dos nutrientes. E o intestino grosso vai ter a função de absorver água. E aí o que acontece? O que não for absorvido, né, vai ser eliminado, que seria basicamente o processo da excreção, que seriam as fezes. Tá? E aí dentro das fezes em si, gente, seria, né, os alimentos que eles não foram, né, bem dissolvidos, né, seriam as toxinas, seriam todas as coisas que não sejam possíveis absorver. E aí, né, além de toda essa questão, a gente vê que existem, né, os órgãos em anexo, né, que seriam, né, como eu falei para vocês, basicamente seriam, né, vão ajudar nesse processo com relação a todo esse processo de digestão, de absorção, né, e a partir disso a gente vai conseguir identificar e eles vão ter uma grande, na verdade, uma grande função, muitas das vezes mais do que os próprios órgãos principais, né? Como eu dei o exemplo para vocês, lá na boca, né? Lá na boca, a gente vai ter a língua, os dentes, as glândulas salivares. Além disso, né? Quando a gente chega, né, mais abaixo, a gente tem, por exemplo, o fígado. O fígado, ele vai ser responsável por produzir a bile, né? No fígado, a gente produz a bile, na vesícula biliar, a gente armazena, né? E é liberado no intestino delgado. E aí, o que acontece?
né? Qual a função, na verdade, da bile, né? Para que eu tenho que armazenar? Por que eu libero ela? Né? A bile, gente, vai estar responsável pela questão, né, da digestão e absorção dos alimentos gordurosos. E aí, basicamente, isso, né, que esses alimentos que normalmente são gordurosos, quando a pessoa tem algum problema, né, algum distúrbio, tanto no fígado quanto na vesícula biliar, essa pessoa se sente mal, tem mal-estar, tem uma indigestão, porque basicamente a gente vai ver que a bile, ela não foi, né, não exerceu a sua função, que na verdade ela exerce a sua função lá quando ela é liberada no intestino delgado. Tá? Já vamos lá. Tá travando ainda? Não, tá melhor. Tá melhor o áudio. Tá ok. Então a gente vai ver que além disso, né, a gente tem outros, só voltando lá na frente, né, que além do fígado, né, a gente tem outros órgãos que seriam, né, como os órgãos anexos, como, por exemplo, o pâncreas, né? O pâncreas, ele tem a função de produzir insulina. A insulina, na verdade, é um hormônio, né? Esse hormônio, gente, ele vai ser responsável por controlar a glicose, ou seja, açúcar. Então, da mesma forma, a gente vai ver que o fígado produz a bile, né, o pâncreas produz insulina. E esses, né, vão ser responsáveis pelo controle, né, mais rigoroso do nosso corpo de alimentos que a gente vai consumir. Né? Ou seja, se o pâncreas parar de produzir a insulina, a gente vai ver que o nível de glicose, né, dentro do nosso organismo vai aumentar, que é basicamente o que acontece com indivíduos que são diabéticos, né? A gente vai aprender mais à frente que existem dois tipos de indivíduos que são diabéticos. O que não produz em nenhuma forma insulina, o que produz, né, insulina, mas essa insulina ele não faz efeito. Nesses dois casos, né, a gente vai ver que o nível de glicose ele não vai ser controlado por esse hormônio. E aí é por isso que o indivíduo ele se torna diabético. Tá? Além disso, a gente vai tem o baço, né, que também é um órgão que é considerado como um anexo. E o baço ele vai ser responsável por produzir leucócitos, e hemácias. Né? Esses leucócitos e essas hemácias que são produzidas pelo baço, eles vão estar responsáveis, né, por suas células, né, essa região abdominal, que seria a parte de história. Ou seja, né, o baço... Professor? Oi? O baço é responsável por produzir o que falhou aqui? Leucócitos e mas só que esses leucócitos e essas hemácias vão estar sendo direcionadas para a parte dos ovorestórios. Deu para entender? Elas são direcionadas para a parte de quê, professor? Digestória. Ah, tá. Tá? O que acontece? A gente tem a medula, né? Que a medula ela vai ser responsável por produzir os leucócitos e as hemácias, né? A medula é o órgão principal que vai produzir essas células, né? Que aí vai ser responsável por toda a parte do corpo, por toda a parte, né, da circulação sanguínea das hemácias, mas específico para a parte digestória, quem vai estar principalmente responsável é o baço por produzir. Ou seja, né, os leucócitos que vão ser lançados no estômago, os leucócitos que vão ser lançados no intestino,
quem vai estar lançando, né, essas células, esses leucócitos, entendeu? E aí, gente, voltando, a gente vai ver que, na verdade, muito além, né, dos órgãos em si, né, e a função de cada um deles que a gente viu, além disso, existem as vitaminas e os hormônios que a gente vai acabar absorvendo, as vitaminas a gente vai absorvendo para que eles estejam associados aos hormônios, né? Para que, na verdade, aconteça o processo que a gente conhece de homeostase. O que é essa homeostase, gente? É o equilíbrio do corpo, o equilíbrio corporal. Ou seja, né, a gente vai consumir em grande parte dos alimentos vários tipos de vitaminas. E essas vitaminas vão estar relacionadas aos processos de um bom funcionamento dos vários outros órgãos que a gente tem. Exemplo, né? A gente vai ter o consumo, né, de vitamina B1, vitamina B2, vitamina C, né? Todas essas vitaminas, gente, dentro do nosso organismo, ela tem uma função, né? Então, além mesmo de absorver os nutrientes necessários nos alimentos, também vai acabar consumindo todas essas, né, vitaminas que vai ajudar no nosso bom funcionamento do organismo. Além disso, né, todo alimento, né, ele tem uma quantidade de água, né, e aí a maior parte do nosso corpo é constituída por água, então a gente vai ver a necessidade dessa absorção, não só da água propriamente dito, né, e aí eu falo a água que a gente bebe, mas também todos os alimentos ele possui, né, certa quantidade de água. Então, é necessário que o indivíduo ele venha ter um bom funcionamento do intestino grosso, né? Como eu falei para vocês, os nutrientes, né? Os nutrientes, as vitaminas, todos esses são absorvidos no intestino delgado. Chega no intestino grosso, o que vai ser absorvido vai ser a água. Então, se esse intestino grosso ele tiver qualquer tipo de distúrbio, não vai ser absorvido água suficiente dentro do organismo. E aí, como a gente vê, né, praticamente, né, todos os nutrientes eles vão ter esse quantitativo de água. E aí, como eu falei para vocês, né, existem alguns hormônios que vão estar relacionados, né, com o nosso sistema gastrointestinal, ou com as nossas funções, né? Eu coloquei aqui na tabela alguns exemplos para vocês, mas, na verdade, os principais, né, que vão estar relacionados vai ser a gastrina, né? Que a gastrina, gente, é um dos hormônios que participam do ácido gástrico, ou que também é conhecido como suco gástrico, tá? Ou seja, o que eu falei lá no início, na gravação tenha ficado um pouco ruim. Qual a função do suco gástrico, né? Ou do que a gente conhece como ácido gástrico? É fazer com que as moléculas se tornem cada vez menores, tá? Então, esse hormônio, a gastrina, ela vai ter a função de fazer com que as moléculas se fiquem cada vez menores para que possa se ajudar quando forem ser absorvidas, tá? Existem casos, gente, em que a gente vai que todo esse processo relacionado à nutrição, a questão da digestão, da absorção, né, da própria, lá no início, a mastigação, ela pode estar deficiente. E aí, consecutivamente, a gente vai ver que o indivíduo,
né, ele pode ficar desnutrido, né? Pode ser motivo que existe algum distúrbio nesse processo alimentar, ou até mesmo que esse indivíduo ele tem um metabolismo muito acelerado, ou ainda, né, basicamente ele não tem uma questão alimentar saudável, né, que dê para suprir as suas necessidades, seja porque ele não tem condições financeiras, né, ou até mesmo porque ele não é um hábito de vida, não é um hábito alimentar dele. E aí, para todos esses exemplos, a gente vai dizer que esse indivíduo ele vai estar desnutrido. Então, né, quando fala que o indivíduo está desnutrido, significa, né, que esse indivíduo ele não está ingerindo as quantidades, né, suficientes de nutrientes, seja ela por qual motivo for. E aí, a gente acaba vendo alguns fatores que são relacionados à parte de nutrição. Né? Quais seriam eles? Né? A ingestão inadequada, e aí foi o que eu falei, não é que o indivíduo ele não tenha condições financeiras, né? Basicamente são os gostos alimentares, os hábitos alimentares que são inadequados, né? E aí, consecutivamente, não vai suprir a necessidade, né, que ele tem. Outra coisa que a gente vai ver seria relacionada à alteração, né, da absorção dos nutrientes. Exemplos, né? Foi o que eu falei. Se as moléculas do alimento, né, a molécula alimentar estiver muito grande, ela não vai ser absorvida, né? Ou seja, a gente viu no slide anterior, né? Se não acontece a digestão correta, quando passa do estômago para o intestino, não vai se fazer a absorção lá no intestino, né? E aí pode-se também ser um fator para... outro exemplo, né, seria o hipermetabolismo ou catabolismo, né, que é um metabolismo muito acelerado. Então, a quantidade de nutrientes precisaria ser maior do que esse indivíduo consome, né? Porque esse metabolismo ele vai estar trabalhando muito rápido. Outros exemplos seria com relação à questão, né, de medicamentos, que vai esse processo de nutrição, né, pode prejudicar na absorção ou fazer com que o metabolismo seja mais rápido, né? Além disso, né, a demora na terapia nutricional. E aí a gente está falando, gente, de pessoas que utilizam a alimentação nutricional por parte medicamentosa, que é o que a gente vai ver mais à frente. E, por fim, né, alguma doença clínica do próprio paciente. E aí, o mais comum a acontecer com o indivíduo que está com desnutrição, né, o que é mais visível, no caso, seria com relação à questão da perda de peso, né, e da massa muscular. Além disso, né, a gente pode ver, né, por causa da falta, né, de nutrientes, esse indivíduo, né, pode ter falências relacionadas aos órgãos, pode, né, aumentar com relação à questão dos mecanismos, né, imunossupressores, né, ou seja, né, todo esse fator nutricional vai estar relacionado também com a produção, né, das células. Se esse indivíduo ele não consome ambientes necessários, a produção de células também vão estar, né? E aí o que mais vai estar refletido com relação a isso seria a parte da defesa do organismo, ou leucócitos. E, né, basicamente a gente vai ver que vários outros distúrbios também vai estar acontecendo por causa dessa falta, né, de nutrientes. E aí, gente, como eu falei para vocês, a
nutrição, ela pode acontecer por vários motivos, né? E aí, basicamente, cada motivo a gente vai classificar entre primária, secundária e terciária. Onde a gente vai ver, né, que a primária vai estar relacionados, né, ao déficit de nutrientes, né? Ou seja, esse indivíduo ele não vai consumir alimentos, né, que possuam nutrientes necessários, né? E aí foi o que eu falei para você em relação à questão dos hábitos alimentares, né? Esse indivíduo ele não consome, né, nutrientes saudáveis e aí consequentemente faltam nutrientes. E aí eu quero que vocês entendam essa diferença. Não é porque ele não tem condições financeiras para comprar, né? Esse indivíduo ele só não tem hábitos alimentares saudáveis. A secundária vai estar relacionado com a parte do metabolismo. E aí foi o que eu falei para vocês. Esse metabolismo ele vai acelerado, né? E aí por isso que ele vai ter uma desnutrição, porque a quantidade que ele não vai ser suficiente para suprir o metabolismo dele. Então, vamos lá. A diferença da primária e da secundária. A primária, o indivíduo, né, ele vai consumir alimentos, não vão ser alimentos saudáveis. Ou seja, não vai ter nutrientes necessários para ele. Na secundária, ele consome nutrientes saudáveis, mas como o metabolismo está muito acelerado, né, não vai ser suficiente. E na terciária, são indivíduos que fazem jejuns prolongados, né? E aí, nesse momento aqui, a gente está falando com relação à questão de condições financeiras. Ou seja, o indivíduo que ele só vai ter condições de fazer uma alimentação no dia, né? Ele vai ficar em jejum prolongado. Então, ele pode entrar em desnutrição por esse motivo. A gente vai ver, então, gente, que a classificação anterior, né, que seria de primária e terciária, seria a classificação relacionada, né, à parte de causa, né? Ou seja, o que está causando essa desnutrição? Nesse próximo slide, né, seria com relação à questão de características, ou seja, como o indivíduo ele fica, né, relacionado ao de desnutrição. Então a gente vai ver que existem duas grandes classificações para características. É o que a gente conhece como Kwashiorkor e a outra é o Marasm. Na de Kwashiorkor, a gente vai ver que esse indivíduo ele tem desnutrição específica de um nutriente. Qual seria o nutriente? A proteína. Ou seja, todos os outros nutrientes desse indivíduo tá ok, menos a proteína. E aí, qual seria esses indivíduos, né? Normalmente, gente, na de Kwashiorkor, a gente está falando de pessoas que são vegetarianas e veganas, né? Porque se eles não substituírem as proteínas que existem nas carnes por outros tipos de proteínas, pode acontecer que ele entre em processo de desnutrição. E aí a gente vai ver que com relação à questão da característica, né, esse indivíduo ele vai ter o peso dele preservado. Por quê? Né? Ele vai fazer edemas. Então, o peso que ele vai estar perdendo de massa magra vai estar sendo substituído basicamente por líquido, né? Por causa dessa falta dessa proteína, desse nutriente. Então, a gente
gente vê que a principal característica do indivíduo que ele tem desnutrição por cachocol, ele vai, né, perder massa muscular, mas ele não vai perder peso, porque esse peso está sendo substituído por edemas. Diferente do marasmo. O marasmo, a gente está falando relacionado à perda de todos os tipos de nutrientes, tanto de proteínas, quanto com relação a qualquer outro tipo de nutrientes. Ou seja, ele vai ter perdas de calorias. A gente vai ver que esse indivíduo, né, ele vai ter a perda de massa muscular, basicamente todos os nutrientes vão estar em falta. E a mista, né, vai estar relacionando, né, características aos dois. Por aqui, gente, o áudio tá dando para ir? O áudio tá falhando, mas tá dando mais ou menos para entender. Tá, ok. De qualquer forma, gente, eu vou tentar, né, como principalmente o início falhou bastante, eu vou tentar fazer uma gravação sem ser ao vivo. Que aí eu tento, eu faço gravação no próprio celular e mando para vocês, para que vocês possam ouvir direitinho, tá? Mas como tá dando para ir, então vamos indo, né? Com relação à questão do tipo de nutrição, né? Para indivíduos, né, que eles apresentam uma desnutrição grave, né, e que seja por vários tipos de motivos, existem dois tipos de nutrições. As nutrições a gente conhece como interal, né, que realmente por vias de sonda, né, acredito, né, que a Cecília deve ter mostrado para vocês, né, como é que faz a inserção da interal, né, lá em fundamentos. E existe, né, a sonda, a nutrição para interal, né, que basicamente, gente, é quando o indivíduo ele tem uma dificuldade em absorver o nutriente. Ou seja, na interal, esse alimento, né, que vai ser introduzido por sonda, ele vai ser inserido aonde? Ele vai ser inserido diretamente no intestino, né, para que ele seja absorvido. Na parenteral, como esse indivíduo ele pode ter um problema de absorção lá no intestino, a gente vai ver que esse indivíduo ele vai fazer, né, a ação de sonda parenteral, porque ele não vai utilizar o intestino, né, ele tem algum distúrbio de absorção que ele vai precisar fazer a absorção diretamente, né, nas vias de fato, né, fora do intestino, porque ele não vai ter a capacidade de absorver. E aí a gente vai, né, deu um exemplo, né, de sonda naso e de uma sonda parenteral. Né, a gente sabe que existem vários tipos de coisas a serem feitos com relação, né, a esse tipo de sonda, né? E aí, basicamente, né, isso aqui provavelmente já foi explicado lá pela Cecília, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês venham me perguntar. Mas o que mais interessa, gente, com relação à aula em si, são o início dessa parte. Né? Acredito que vocês já tenham visto lá em né, que, né, o abdômen ele vai ser dividido, né, em 9 quadrantes, né, como o jogo da velha. Com qual objetivo, gente? Para saber quando o indivíduo ele acaba sentindo uma dor. Eu senti uma dor abdominal, né? Eu vou estar perguntando para essa pessoa aonde é essa dor. Porque
Porque no momento em que eu sei aonde fica localizada a dor, essa dor vai estar relacionada a algum órgão que vai estar relacionado a um dos quadrantes. Exemplos. Né? A gente vai ver que a gastrite, né? A gastrite é o quê? Uma inflamação, né, no estômago, que a principal característica vai estar relacionado a uma dor epigástrica, né? E, né, a gente vai ver, então, como sintoma, né? A gente vai ver os principais sintomas, varia-se, né, de desconforto epigástrico, né? Ou seja, né, a gente vai ter que relembrar esses 9 quadrantes, né? Qual o nome de cada um? Né? A gente vai ver que lá na parte superior a gente tem os hipocôndrios, né? E no meio a gente vai ter a parte epigástrica. Ou seja, né, se a pessoa tiver uma gastrite, né, ou seja, um desconforto causa de uma inflamação no estômago, né, essa dor, esse desconforto vai estar localizado lá na parte superior do abdômen, né? E isso vai facilitar, gente, um possível diagnóstico, um possível tratamento, né? Algo que a gente pode ajudar, né? Além desse desconforto, né? Que a pessoa sente também, né? Ela eruptação, né? E aí, eruptação, termo técnico para arroto, né? Náuseas e vômitos, né? Lembrando, termo técnico para vômito, êmese, né? Cólicas, e pode acontecer, em alguns casos, relacionados à questão da diarreia. O principal, né, tratamento vai estar relacionado, vai estar tentando aliviar todos esses sintomas, né, relacionados à questão de desconforto, né? E a maioria deles, então, seria os antieméticos e os antiácidos, né? Os antieméticos para evitar, né, que ele sinta náuseas e vômitos, e o antiácido, né, para fazer com que esse suco gástrico que vai estar causando toda essa inflamação, né, e esse desconforto, ele venha a diminuir essa produção e, consequentemente, esse, né, vai parar de sentir dor. A gente vai ver, né, que com relação aos cuidados de enfermagem, né, a gente vai tentar dar apoio relacionado principalmente à dor, né, e aí foi o que eu falei para vocês, né, esse indivíduo ele vai estar estressado, ele vai estar sentindo dor, então o que eu preciso fazer nesse momento é tentar descobrir aonde está essa dor, né? E aí foi o que eu falei para vocês, né? Se for o estômago, vai ser na parte epigástrica, lá em cima da região do abdômen, que aí consecutivamente a gente vai entrar, né, com os fármacos necessários para cessar essa dor. Uma doença que vai estar relacionada também a um processo inflamatório, que também vai trazer dor, é com relação à colicistite. A colicistite vai estar relacionado, né, a uma inflamação biliar, né? Ou seja, esse indivíduo também vai ter um local de dor específico, né? Onde é localizado, né, a vesícula biliar, né? A vesícula biliar, né, se encontra no quadrante superior de... Então a gente vai ver, né, que no hipocôndrio direito é onde essa pessoa ela vai sentir a dor, né? Além disso, né, a gente vai ver que existe a rigidez abdominal, náuseas e vômitos, icterícias, né, relacionada à questão da produção, né, da bile, né, a acolia e a coliúria relacionadas a alterações, né, na questão da urina, né,
Eu falei para vocês lá no início, a bile vai estar relacionada ao quê? A parte da absorção de gorduras, né? Então, se a vesícula biliar ela é inflamada, a bile ela não vai ser armazenada. E aí, essa urina, ela vai ser juntamente eliminada com gordura. Então, a gente vai ver que essa urina ela vai sair mais viscosa, né? Como se mais grossa mesmo. A coloração vai ser diferente, né? A pessoa que tem colestite, ela vai ter a urina bem escurecida, né? Quase chegando a um marrom mesmo. E isso vai ser porque está sendo eliminada gordura juntamente com essa urina. Com relação, né, a outro tipo de doença, né, é uma inflamação também relacionado ao apêndice, né, que no caso seria apendicite, né? A apendicite também tem local correto de local específico para dor, né? No caso, a gente vai estar vendo que é no quadrante inferior direito, né? Então, normalmente, a pessoa que está com uma inflamação no apêndice, ela vai estar com a parte ilíaca, o ilíaco direito inflamado, né? Se vocês perceberem, né, juntamente com a dor, como a gente está falando da região abdominal, é muito ter náuseas e vômitos. Então, por isso que é importante saber qual o local específico da dor, para a gente poder determinar, né, e, consequentemente, cuidar e tratar, né, do local correto, do órgão correto que está sendo inflamado, né? Entre todos esses que a gente viu, o mais grave, na verdade, vai estar relacionado ao apêndice, né? O apêndice, gente, durante o tempo, ficou-se tentando investigar qual a principal função do apêndice, né? E a principal função do apêndice se descobriu que dentro do apêndice existem as bactérias digestivas. Ou seja, bactérias que vão ajudar no processo de digestão. Mas, quando esse apêndice está inflamado, pode acontecer que esse apêndice ele venha o que a gente chama de supurar. O que é isso? Né? Esse apêndice ele vai basicamente... né? Né, nesse processo de inflamar, ele pode chegar ao ponto de supurar, que é quando a gente fala que ele basicamente estoura, né? E o que isso traz, né, de maléfico para a vida? Como a gente estava falando, dentro do apêndice existem as bactérias digestivas, né? Ou seja, vai se lançar bactérias, né, para o organismo. E aí a pessoa pode ter uma infecção, né? Uma infecção que a gente chama de infecção generalizada, ou que também é conhecida como sepse, né? Então, a apendicite, ela pode se tornar uma sepse por causa disso, né? Que o apêndice ele vai inflamar, chegar a um ponto em que ele supura, ou seja, estoura, e essas bactérias elas vão ser lançadas, né, no organismo, causando a infecção generalizada, tá? E aí, quais são os principais cuidados, né, relacionados à apendicite, né? Os principais cuidados, gente, é com relação à questão, né, dos sinais vitais, principalmente para saber se a pessoa vai ter febre, né? Que aí a gente vai ver a diferença entre o processo inflamatório e o processo infeccioso, né? E, consequentemente, todas as pessoas que têm a apendicite vão para o tratamento cirúrgico. E aí, os cuidados principais da enfermagem vão estar relacionados a esse pós-cirúrgico, ou seja, acompanhar se essa ferida né,
entrou em processo de cicatrização corretamente. Ou seja, se essa cicatriz ela não vai inflamar, se ela não vai infeccionar, né? E para que isso não aconteça, a gente precisa fazer um curativo corretamente, né? Sempre avaliando, né, a possibilidade de existir o que a gente conhece como sinal flogístico. O que é um sinal flogístico? É um sinal de possível inflamação dessa cicatriz, né? Que pode ficar avermelhado, com dor, a gente vai ver que vai ficar acalorado, né? Então, né, não pode existir, né, isso numa cicatriz. Então, por isso que a gente sempre vai ter que avaliar a ferida cirúrgica, né, de uma pessoa que fez essa cirurgia de apendicite, tá? É isso. Dúvidas? Deu para entender menos? Sei que o áudio ficou meio ruim, mas vocês conseguiram entender? Sim. Tranquilo. Deixa eu falar com vocês. Como eu falei, né? Eu sei que o áudio ficou meio ruim, né? E aí, né? A minha estratégia para tentar, né, ajudar vocês é tentar gravar um vídeo à parte, né? Do próprio telefone, né? Sem ser ao vivo. E aí, consequentemente, você não vai ficar assim picotado, né? E aí eu faço na semana passada com vocês, né? Eu vou botar essa gravação lá na plataforma e a outra eu vou dar para você essa gravação do meu próprio celular, eu jogo para vocês o link do YouTube, para ficar mais fácil de vocês conseguirem ouvir. Por que, gente, eu tô falando isso? Na semana que vem eu vou jogar para vocês atividade para vocês fazerem. Essa atividade vai valer nota, vai ser como a avaliação de vocês do módulo, tá? E aí vai estar relacionado às 3 matérias que vocês fizeram, né? Que seria, né, a matéria que vocês tiveram com a Dani, né? Do sistema respiratório, a de cardio da semana passada e a de hoje. E aí eu vou precisar que vocês façam, eu vou jogar essa lá na plataforma, precisar que vocês me entreguem, né? Sei que tem pessoas que têm dificuldade de entrar na plataforma. E aí a gente faz aquele mesmo esquema que eu falei, que eu tô fazendo com as outras turmas, né? Quem conseguir me responder pela plataforma, me responde ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Eu só preciso que vocês me entreguem, né? E aí cada um vai ver a melhor forma, né, de poder fazer isso. Eu só quero que vocês não fiquem tão prejudicados, né? A gente sabe, né, que essas aulas ao vivo, né, não se compara com as aulas presenciais, né? Isso aí todos os professores concordam, todos concordam, né? Isso aí eu acho que é nítido. Mas é a forma que a gente vê de vocês não se atrasarem tanto, né? Com relação a tudo isso. Porque, infelizmente, a gente não sabe, né, ao certo quanto tempo, né, vai ficar com essa pandemia, né? Então, é isso. Eu vou fazer isso que eu tô falando para vocês, de tentar gravar, né, essas aulas sem ser assim picotada, tenham um melhor entendimento. E aí é aquela coisa que eu falei semana passada. Tem dúvida? Me chama lá no privado que a gente tira as dúvidas. Pode ser assim? Ok. Pode ser. Tá. O apêndice retirar. Ah, tá. Só te respondendo, Tamires. É retirado sim. Tá? O apêndice ele vai ser retirado todas as vezes que acontece um processo de apendicite, né? E aí normalmente ele vai ser retirado antes, né, de supurar, né, de estourar, para que essa pessoa ela não tenha essa infecção generalizada, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa que não seja relacionada à matéria?
Não, até aqui tudo bem. Tá. Então é isso, gente. Eu vou colocar, então, essa gravação lá na plataforma, mas como eu falei, de qualquer forma eu vou estar gravando um outro vídeo para vocês, para que não fique assim tão picotado, e divulgo para vocês lá o link do YouTube, tá bom? Tá, ok. Então tá, gente. Beleza, então. Qualquer coisa, manda aí mensagem no privado ou no vídeo, tá bom? Tá bom. Então tá, tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Qualquer coisa, manda mensagem.